Nós queremos falar um pouquinho destas coisas que muitas vezes nós nos perdemos entre elas, né? O texto, ele diz assim: advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Então são três coisinhas aqui que nós precisamos tomar cuidado para que nós não infringamos nelas. E como eu já falei para vocês que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, onde nós adquirimos muito conhecimento, então hoje para nós será de muito bom proveito. O texto, capítulo 6 de Provérbios, ele começa falando sobre aquela pessoa que fica de fiador, não é isso? Vai comprar um negócio, você pode ser meu fiador? Sabe que a Bíblia é contra quem fica de fiador? A Bíblia fala: a quem você fica de fiador, você fica sendo servo dele. Aí depois não adianta você pegar e falar assim: aquele camarada não pagou, tal, caloteiro e tal. Você está indo contra a Bíblia. Então você está mais errado do que ele ainda. Então você nunca deve ser fiador de ninguém. Quer andar na palavra? Não seja fiador de ninguém. Se você for, você está indo contra a palavra de Deus. Então, ele diz o texto: filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, se desse a tua mão ao estranho, enredasse-te com as palavras da tua boca, prendesse-te com as palavras da tua boca. Quer dizer, tu está entrelaçado a ele, e se ele não pagar, tu tem que pagar. A dívida é tua. Sempre quando fica uma pessoa de fiador, é assim: a dívida é tua e dele. É simples, tu comprou uma dívida, se ele não paga, quem tem que pagar é você. E não adianta falar assim: não vou pagar não, porque não foi eu que fiz. Não, foi você que fez, porque você aceitou dar o seu nome para que ele pudesse comprar, ficar de fiador. E quando você vai comprar coisas grandes, carro, casa, e aí você tem que dar, você como fiador, você tem que dar algo de valioso também, Então, a quem você fica fiador, você fica sendo servo daquela pessoa. Então, se é contra a palavra, você mas também não pode ser assim, tem que usar de bondade. Não, essa é uma bondade que não está no script de Deus, certo? Porque com certeza você vai arrumar problema. Você vai ser fiador de alguém quando você vê que você tem condições de pagar a dívida sem nenhum problema, e que você não tem dificuldade, certo, de falar assim: eu perdi esse dinheiro. Mas se você não tem, e depois você vai entrar em dificuldade, você vai arrumar problema e vai começar a murmurar e vai querer pedir que Deus me ajuda, porque agora eu não consigo pagar essa dívida. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caísse nas mãos do teu companheiro, e humilha-te e importuna o teu companheiro. Quer dizer, você vai ter que ficar ali agora, aos pés dele, para fazer com que ele pague a dívida. E se ele não paga, então vende lá o que você tem e paga, porque você é o devedor principal. Tanto é que quando você vai ser fiador de alguém, não é, Malicinha? Ele vai perguntar para você o que você tem, não é isso? O que você tem? Eu tenho. Então, antigamente, quem ficava com o fiador, no Antigo Testamento, eles doavam, colocavam os filhos, penhoravam os filhos ficavam, não pagavam a dívida, eles levavam os filhos embora. Então, muita gente às vezes conseguia pagar, e muita gente perdia os filhos porque não conseguia pagar. Então, essa é a primeira advertência. Vamos para a segunda advertência: não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Por que ele está fazendo essa comparação? Porque, irmãos, parece ser bom demais quando a gente quer dar muito descanso ao nosso corpo. Mas só que quando nós damos muito descanso ao nosso corpo,
as dívidas, elas vai crescendo, e a gente tem que cumprir e honrar os nossos compromissos, né? Então, ele está dizendo: não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras, porque quando eu faço isso, quando eu quero descansar demais, com certeza eu vou ter problemas, porque eu não vou conseguir desempenhar o meu papel. Tinha um rapaz na casa de saúde que não conseguiu romper muito tempo. Depois que eu entrei lá, acho que ele conseguiu ficar um ano lá. Nós até apelidamos ele de Soneca, que no lugar onde ele estava lá, onde era a rouparia, ele ficava lá, meu Deus do céu. Aí a gente chegava, tinha um cara que estava caindo aqui, ó. A chefe dele chegava assim, mexia nas coisas dele para lá, e ele, meu Deus. Aí nós chamávamos, ele vinha, sabe, com o olho tudo inchado, e nós falamos: isso, legal, alguém atrapalhou lá o teu sono? Não, mas mais ou menos. Então, logo o hospital dá um jeito de despachá-lo, né? O versículo de número 6 vai dizer assim: olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio. Aqui já é uma outra situação. Tipo aquela pessoa que tem preguiça de fazer tudo. Uma certa feita, eu fui na casa de um abençoado: pastor, queria que o senhor fosse almoçar na minha casa. E eu sou muito cismado em comer na casa dos outros. Hoje eu estou mais, sabe? Mas o primeiro eu evitava de monte de comer na casa dos outros, porque eu tinha cisma, sabe? Dos procedimentos, né? E aí esse irmão ficava todo: pastor, vai comer na minha casa, nunca foi na minha casa. Aí um dia eu falei: tá bom, domingo eu vou comer na sua casa. E fui, meu irmão. Quando eu cheguei lá, na porta da casa do abençoado, eu me arrependi profundamente, porque a irmã que veio me receber, só pelo que ela estava vestida, certo? E quando eu olhei dentro da casa, assim, Jesus amado, não é possível. E eu falei assim: se na sala está desse jeito, e a irmã está desse jeito aí, ela veio: pastor, descabelada, já enxugando a mão que ela vendeu aqui, ó, já estou fazendo uma comidinha gostosa para o senhor. Aí o irmão falou assim: pastor, eu peguei no pé porque essa mulher é muito preguiçosa. Deixa eu ver que a casa também é bagunçada, então eu não gosto de fazer muitas coisas não. Então, agora não vai querer falar meus defeitos, agora se eu vou falar os seus, você vai falar os meus, eu vou falar os seus. Eu falei: gente, eu vim aqui na paz, eu nem com fome estou. Eu vim aqui só para poder mesmo a gente se alegrar um pouco. Não, mas o senhor não vai ser de quem ser comigo. Meu Deus do céu. Vamos lá para a cozinha. Eu falei: vamos nessa cozinha. Quando eu olhei a cor das panelas lá no fogo, não tinha um canto que aquela panela não estava amassada, e a pia cheia de coisa. Ai, Jesus amado, pastor, senta aí. Aí eu fui sentar, uns negócios na cadeira. Peraí, eu falei para você, entendeu? Aí, ó, deixa eu colocar aí. Aí, pode sentar, pastor. Eu sentei bem na beiradinha da porta, irmão, e fiquei: falei: meu Deus, e agora? E aí, dali a pouco, a única coisa que eu vi que estava bom lá, mas quer dizer, né, era a Coca-Cola, né? Ainda fiquei olhando se a garrafa já não estava aberta, né? Porque se tivesse aberto, você pode ter o costume de pegar. Põe lá, né? E eu falei: meu Deus do céu, tomara que essa garrafa não tenha sido aberta. Graças a Deus não estava, né? Estava fechada, estava lacrada. Aí essa mulher colocou um prato para mim. Ela falou: minha irmã, pelo amor de Deus, não como tudo. Não, o senhor nunca veio hoje, o senhor vai experimentar da minha comida, entendeu? Por aí, pastor, aproveita, porque essa mulher, ela não faz. Ela, entendeu? Essa mulher é preguiçosa, velho. Falei: tá. Falei: seja lá o que Deus quiser. Aí ela fez uma carne, sabe? Que carne picadinha assim, né, com os legumes. Ai, Jesus. Eu peguei e fui. Aí eu puxei aquele fiado de carne, eu falei: vou tentar comer o máximo que eu puder, né?
Se o senhor não puder comer tudo, não tem problema, pode deixar, mas o senhor vai comer. Quando eu puxei esse irmão, fui dar a primeira garfada, Jesus amado, tinha um besouro maior do que essa bola aqui, besouro estufado, sabe? Cozinhou ele, perna aberta assim. Eu já empurrei de novo, tampei, falei, Jesus, agora. E o gatinho lá no meu pé, falei, aí esse bichano vai ser a minha salvação, se ele for de comer comida, né? E ele disse, não, pastor, e aí, como é que tá? Eu ponho alguma comida na boca e enchia. Parece que enche, né? Eu falo. E eu tentava, sabe, e fiquei naquela briga, meu irmão, que confusão. Até que, entendeu? Pastor, eu vou lá pegar uma sobremesa quando o senhor acabar, entendeu? E eu falei para o irmão, o senhor pega uma água para mim, ele me pegou, mas eu fui numa lapada só. Lá fora, tomara que ele não venha aqui fora assim, e o gato já foi lá, graças a Deus. E eu, fazendo de conta que estava comendo, bom, mas está muito bom. Pastor, pode te dar, da panela tem mais, falei, meu irmão, entendeu? Eu estou aqui comendo, mas a minha comida é só isso mesmo. Não, mas o senhor está gostando da coisa? Estou gostando, irmão, mas aqui não vai. Mas ainda tem sobremesa. E aí, Jesus amado, ainda bem que eu peguei e joguei aquela parte que estava o besouro, né? E aí, falei, só faltava encontrar cabelo aqui agora também. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu saí daquele dia assim, meu Deus do céu, fazendo de tudo para não vomitar. E ainda tive que comer a sobremesa. E o que era a sobremesa? Era um bolo lá que ela tinha feito, certo que, gente do céu. Difícil. Não, foi, aquele dia foi, entendeu? Então, eu falei assim, eu não vou nem no banheiro, que é para mim não sofrer outra decepção, entendeu? E falei, nessa casa aqui eu nunca mais, depois um dia chamaram, e pastor, quando é que você vai voltar lá em casa? Eu falei, não, vamos ver, né? Que agora eu tenho, né? Fazer os rodízios, mas vamos ver. Então, quando o texto diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e você sabe, não, porque a preguiça, ela nos coloca em condição de precariedade. Pessoa que ele não consegue, porque não tem preguiça de preguiça, tudo, o meu sogro, desculpa, não vai que eu falar muito, entendeu? Mas o meu sogro, não, eu estou falando aqui, não, ele é uma bênção, preguiçoso, mas é. Mas pensa no homem preguiçoso, gente. Queima a lâmpada lá na casa dele, de verdade. Se tiver lâmpada queimada, ele vai esperar eu ir lá. Vai ficar um ano queimado. Só vai ser trocado quando for lá. Ele não troca não. Entendeu? Chuveiro queima, ele toma banho na água fria, o frio o tempo todo. Ele não troca a resistência. Quando chegou lá, eu sei isso que você fazer aí. Aí eu vou trocar chuveiro, vou trocar lâmpada, vou consertar as portas do armário, entendeu? É um monte de coisinha. Ele se estudou, então você vai fazer o serviço. Mais ou menos isso aí. Entendeu? Então, o preguiçoso ele é difícil, entendeu? Ele não tem vontade de fazer nada. Eu já falei aqui para os irmãos, o João Preguiça, né? E aí sempre errado, porque não tinha nada para comer, ofereceu para ele um saco de arroz. Aqui tem um saco de arroz para você, estou te dando. Mas está com casca ou sem casca? Não, está com casca, João. Pode seguir. Então tem gente que ele é montado na preguiça, né? A qual tendo superior, a qual não tendo as formigas, né? Você vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Olha para os seus caminhos e você sabe. Quer dizer, para você tomar exemplo da formiga. Por quê? Olha só. A qual ela não tem nenhum superior, nem oficial e nem dominador. Não tem ninguém para mandar ela. No entanto, no verão ela prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? E quando te levantarás do teu sono? Hoje
no auge dos meus 57 anos, né, eu não tenho preguiça, mano. Diferente, eu não tenho preguiça, certo? Eu só me sinto mais cansado, certo? Mas eu nunca tive preguiça. Para fazer as coisas eu faço, entendeu? Mas tem gente, meu Deus do céu, vai lá, não, vai no mercado ali, entendeu? Não vou não. Você não vai comer? Aí eu até que estou com fome, mas eu estou com a preguiça de ir lá na panela tirar. Já viu pessoas assim? Só não estou com vontade de ir lá na panela tirar. Assim, a comida está feita. Em casa, eu tenho os abençoados de desse jeito, mano. Não vai fazer a comida não, a comida está feita, molecada. Está lá na panela, a comida está lá, é só esquentar, o feijão está na geladeira, só fritar o bife e pronto. Deixa quieto. Deixa quieto, mas não come. Deixa quieto. Se tiver miojo, ainda um fala para você, vai lá. Faz lá o miojo. Bom, a tal da preguiça, entendeu? É terrível. Fica com fome, mas não faz a comida. Tem alguma coisa assim para... mas já está feito? É só botar na panela, gente. É coisa rápida. Deixa para lá. Então, esses tipos de pessoa, né, são pessoas que estão propícios a cair na pobreza, como diz a palavra de Deus. Um pouco de sono, um pouco bosquejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, eu tenho que me ponderar, me patrulhar e procurar descansar o meu tempo, mas não ser preguiçoso em fazer as coisas. Eu tenho que pegar, fazer. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho controle. Não, se você não tem controle, então pega uma cadernetinha, né, e faz uma agendinha. Olha, eu tenho essa tarefa para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso e isso. Mas tem família que ela é ancorada tudo no que a mãe faz, ou então tudo no que o pai faz, né? Ou tudo no que o filho faz. Sempre tem um que ele vai carregar os outros nas costas. Por falar em carregar nas costas, é sempre nós ter essa visão e esse exemplo, porque até as formigas, embora a Bíblia está sendo para a gente aprender com as formigas, mas tem umas formigas que não dá para ter exemplo dela não, entendeu? Porque a formiga é assim, eles têm uma união muito grande, vai ter umas folgadas. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Faz um teste na sua casa, pega lá uns 4 grãozinhos de açúcar e coloca em qualquer lugar da casa, em cima da mesa, da geladeira, em cima da pia, onde você acha assim, ó, não tem nenhuma chance dessa formiga vir achar esse açúcar aqui, coloca lá. Elas quando saem, elas saem assim, eu creio que elas, no jeito delas, né, porque elas se comunicam, elas não falam português, mas elas falam formiguês, não é isso? Então eu creio que lá se reúne tudo, né, não tem chefe, não tem nada, mas fala assim, olha, é o seguinte, gente, a gente precisa comer, todo mundo precisa trabalhar, cada vai procurar, aquele que acha a primeira comida, nos avisa e a gente sai no gás atrás, só não pode ser falso, beleza? Beleza, então aí sai. Mas é rápido. Quando essa formiga encontrar aqueles 3 carocinhos de açúcar, você pode ver que ela não pega, ela chega e dá uma voltinha ali, vai para lá e para cá, daqui a pouco ela dá no pé. Vai chamar tudo. Mas não demora muito, vai ver uma fila atrás dela. Vem uma fila. Aí sim, aí eles pegam e... Mas essa união, ela vai até um certo ponto. Porque as formigas, para elas fazerem os ninhos, né? Tudo combinado, tudo na ordem. Olha, eu fico aqui embaixo, fulano ciclano, sobe, um corta e o outro vai juntando. Então, uma só vai cortando, as folhas vai caindo, você vai catando e carregando. Mas tem aquelas abusadas, as preguiçosas, que elas nem cortam, elas nem picam a folha, porque depois de cortar a folha, tem outro que fica só, né, fazendo diminuir o volume. Mas elas têm a habilidade de subir em cima da folha para outra carregar. Já viu isso?
Você está carregando a folha, uma torinha lá, e tem uma em cima. Fazendo o peso da outra. Além dessa outra folgada que ela vai em cima, fazendo o peso para a outra, tem aquela que ela puxa contra. O caminho aqui, porque irmão, ele solta o motor, a formiga ela passa aqui, nesse caminho que ela faz, ela solta o motor, e ele sabe que o trecho não tem nada marcado, mas ele sabe que o trecho isso aqui é por causa do motor que elas deixam. Então a trilha faz aquelas voltinhas, pode ver, mas por que ela fez essa volta? Porque só seguir reto. Certo? É que a primeira que foi, ela foi fazendo assim. Então, conforme ela vai fazendo, todo mundo entende que aquela volta tem que fazer. Entendeu? E vai. Mas tem umas que mesmo ela sabendo que está errado, mas ela fica puxando de lado, aí fica se rodando para cá, e a outra querendo puxar, aí tem 2, 3 puxando ao contrário, e aí fica aquela luta, e demora, e o sol se ponha e não consegue chegar em lugar nenhum. Já tem outras que ela nem sobe em cima, nem ajuda a puxar, nem puxa do lado, mas ela coloca o tropeço no caminho da outra. Corta lá uns galinhos, e deixa bem no caminho da outra, vai passar com a dificuldade, tem que passar por cima, entendeu? Aí, esse exemplo não é bom pegar. Porque o que tem de gente tentando atrapalhar a obra de Deus, ele não faz nada, mas sobe em cima das costas do outro, entendeu? Aí, se um canta bem, ele está ali no meio, ele fala assim, o hino só foi, não vou nem falar, entendeu? Se não é a minha voz lá, entendeu? Isso é subir em cima das costas do outro, né? Puxar do lado, como é que puxa do lado? Nem vou, eu acho que também não deveria ir. Eu lembro que não, vai ser a mesma coisa, a mesma palavra, né? São esses tipos de pessoas que tem dentro da igreja, né? E irmãos, não adianta. Exemplo bom da formiga, a gente tem que pegar, que é ser unidas, né? Como eu já falei, você podia sacanear a formiga. Eu falei assim, elas são espertas, mas eu vou sacanear esses bichinhos. Estava trabalhando na roça, peguei, catei um bocado de arroz e joguei assim. Falei, vou deixar aqui. Daqui a pouco veio uma formiga. Aquele jeitinho e tal, sumiu. É agora que eu vou sacanear ela, entendeu? Aí esperei um pouquinho, catei, fui com a colher, tirei de onde eu coloquei em outro lugar. De a pouco, de verdade. Mas veio aquela leva, certo? Ele chegou assim, e eu vou para lá e para cá. Aí, sabe, ficaram rodeando assim, até falou assim, sua mentirosa, entendeu? Fez gente vir aqui, não tinha nada. Eu morria de rir, eu me acabava de rir, entendeu? De a pouco pegava, colocava outro grãozinho lá, aí havia sumia de novo, daqui a pouco eu voltava. Eu falei assim, olha, depois eu comecei a lembrar disso, eu falei, o tanto de gente que tem, que sacaneia, né, as pessoas e faz as pessoas se atrapalhar, não é isso? Faz as pessoas, engana as pessoas. De engano, eu tenho um monte, né? Eu, naquela época, moleque, eu me divertia fazendo isso com as formigas, né? E eu creio que dá uma maior confusão. Dá tanta confusão que eu não sei qual que era a conversa entre elas, que eu já vi formiga pegando, sabe a cabeçudona? Tinha aquelas assim, ó, arrancando a cabeça da outra. Arrancar a cabeça da outra, ela ficar assim, rodando sem cabeça, entendeu? E quando não, a bunda da outra. Cortava, acho que a penitência que eles davam, né? Você merece ficar sem cabeça, outro você merece ficar sem bunda, entendeu? Então, eles cortavam, né? Então, na igreja tem essas pessoas que querem aplicar penitência nos outros, entendeu? Mas aí o versículo 12 diz assim, ó: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos. Sabe aquela pessoa que assim, ó? A pessoa está lá pensando na palavra, né? Aí diz assim, ó, essa palavra aí, entendeu? Isso não é para tu. Isso não é para tu, entendeu? Isso está lá. É isso? Entendeu? Você não é caso não? Vou ficar cansado. Aí a pessoa já fica envenenada, fala, ah não, você saia para mim. Você nem estava pensando. Nem estava pensando, quando termina o culto, já vai rodear o pastor, o que foi aquilo?
O senhor não é homem não? Fala na minha cara, entendeu? Aí acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos, né? Tem uns sinais que não dá nem, né? Faz sinais com os dedos. Perversidade, olha só, perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. Esse camarada é terrível. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Essas pessoas existem. Então a gente tem que estar sempre atento, porque de repente uma palavra que era para ser uma bênção na minha vida, ela passa a ser maldição, porque eu dei crédito aquela pessoa maldosa estava semeando. Aí então o versículo 16 vai falar das 6 coisas que aborrecem a Deus. Vamos lá então, a primeira? Essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos. O que é isso? Aquela pessoa que ela bota o olho em tudo que é dos outros. Não consegue fazer com as suas próprias mãos, não consegue, mas bota o olho em tudo que é dos outros. Deus odeia, aborrece. Língua mentirosa. Eu falei, não, você entendeu errado, eu não falei, eu juro. Não, eu juro, é assim, ó. Eu juro que você está entendendo errado. Você falou. Não, você falou, não falei não. Eu já contei o caso para vocês de 2 culpados que brigaram, ficaram 10 anos brigados, 10 anos, por causa que um falou uma coisa, você não falou, mentiu, depois não quis, entendeu? Ficaram 10 anos, e quando se encontraram de novo, foram pedir perdão, mas não demorou 2 minutos a amizade deles, porque começou assim, foram atravessar uma cerca, e o compadre, no atravessar, rasgou a parte do traseiro na cerca. Que era muito comum isso, né? Aquela cerca farpada. E aí quando chegaram no vilarejo, o compadre foi e falou para os outros, entendeu? O compadre rasgou a bunda na cerca. E aí, quando foi apurar, ele disse, não, eu não falei. Compadre, você falou para mim, não falei. Você falou, compadre. Com todas as letras. Fulano rasgou a bunda na cerca. Eu não falei. O senhor está inventando. Não, mas só está vocês dois. A gente não sabia. Como que? E por causa disso, você falou, não falou, rasgou, não rasgou. Se pegaram nos carros, ficaram 10 anos sem se falar. E 10 anos sem se ver. Depois de 10 anos se encontraram, compadre. A gente brigou por tão pouca coisa. Pois é. Eu nem lembro mais como é que foi que começou, mas de verdade, compadre, eu acho que foi uma besteira. A gente se perdoaram, falou, pois é. Para mim está perdoado. O outro falou assim, também está, mas o senhor falou a sua. Pronto, começa tudo de novo. Eu não vai não. Mais 10 anos. Acabou ali de novo, vou avisar naquele momento, entendeu? Então, fala mentira, né? Você tem que ser macho e falar a verdade. Mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui é imperdoável. E quando fala sangue inocente, a gente pensa que só derramar sangue mesmo. Mas tem tanta gente aí derramando sangue inocente, que é quando é o significado de você matar pessoas, é isso? Espiritualmente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Sabe aquela pessoa que no coração dele não tem bondade, ele só fica, sabe assim, enquanto ele não vê aquela pessoa se dando mal, ele não vai sossegar, né? E pés que se apressam para correr para o mal.
pessoa, ele sabe, ele não sabe ficar, né? Tem um problema, mas ele parece que tem um imã que atrai ele para o problema, né? E a sétima, a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Essa sétima o Senhor abomina. Amém, irmãos? Que Deus possa vos abençoar. Não vou estender porque as irmãs têm ainda ensaio, né? Mas eu creio que é o suficiente para que a gente possa ficar bem esperto, não é isso? Nem ser fiador, nem ser mentiroso, nem ser preguiçoso. Porque tudo isso faz mal para a nossa alma. Amém? Nem Graças ser a Deus. contendeiro. E nem ser contendeiro, nem ser minha contenda. Glórias a Deus.